E na manhã de ontem, Flávio Bolsonaro visitou o pai, Jair Bolsonaro, preso no 19º Batalhão da PM no Distrito Federal. Depois do encontro, o senador e pré-candidato à presidência atualizou o estado de saúde do ex-presidente. Mais uma vez fazendo um apelo ao bom senso a todo mundo, para que aprecie o pedido de domiciliar humanitária para ele, que é importante. Ele fica sozinho numa cela, mais uma vez, os efeitos colaterais do remédio que ele toma causam tontura, podem causar outros efeitos colaterais, que é perigoso sim, ele está sozinho numa cela. Por mais que tenha alguns cuidados tenham sido tomados ali com relação à quina de alguns móveis e tal, mas não tem nenhuma necessidade de ele continuar aqui na situação de saúde que ele se encontra. Então, estava mais disposto hoje, mas continua sempre essa preocupação e faço aqui mais uma vez o apelo a quem de direito para poder cumprir a lei em relação ao presidente Bolsonaro. Flávio Bolsonaro discursou em um evento com congressistas do PL na noite dessa quarta-feira. Visivelmente emocionado, o pré-candidato à presidência disse ter prometido a Bolsonaro que ele estará na sua posse caso seja eleito nas eleições desse ano. Eu não sou candidato para isso. Eu sou candidato para mostrar um caminho que tem que seguir. Mas a gente vai honrar meu pai. Merece essa passando pelo que está passando. Todo mundo sofre. Eu sofro, o Carlos, a família, a Michele sofre. E em função disso, a gente acaba, às vezes, querendo que as coisas aconteçam no tempo, que não é o tempo que tem que acontecer ainda. Então, eu respeito todos. Respeito muito a Michele. Respeito muito cada um que está aqui, que está no seu tempo querendo entrar de corpo e alma. De verdade, eu entendo. Mas só que essa realidade que a gente vive, que muitos ainda não tiveram a oportunidade de visitar o Lambra do militar, que isso é que às vezes é uma aflição na gente. Não estou entendendo que a gente tem que encher a cabeça. Pô, esse negócio é sério, não é só por ele. Não vai se tanto. Tudo bem, Berenice Leite, Guta Pini. Berenice, ontem também, na coletiva de imprensa, depois de se encontrar, de visitar o pai, Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro também falou a respeito da costura política para essa eleição de 2026, não é? E ele informou que o Bolsonaro ficou muito feliz ao saber do bom desempenho do deputado Guilherme Derrite na corrida pelo Senado aqui em São Paulo. Vamos ouvir o que disse Flávio Bolsonaro. Tive a honra de estar junto aqui com o Derrite, né? Então falamos um pouquinho ali de política, obviamente, falamos de São Paulo. Mais uma vez ele mandou um abraço aí ao governador Tarcísio. Está muito confiante que ele acompanha as pesquisas que saem aqui. Saiu ontem, se não me engano, a pesquisa de São Paulo. E ficou sabendo aqui, ficou feliz com o resultado da pesquisa, tanto para o Tarcísio quanto para nós, com relação à pré-candidatura à presidência da República, também com a pontuação do Derrite. E com relação à segunda vaga lá no Senado, ele pediu mais uma vez para aguardar e analisar mais pesquisas e conversar com mais algumas lideranças e também com o Eduardo Bolsonaro para a gente tomar uma decisão, né, com mais tranquilidade um pouquinho mais para frente. Então, tratamos de vários outros assuntos ali, mas só amenidades, enfim, e fico aí, volto para casa, ou melhor, né, saio daqui certamente reenergizado, porque é impressionante, né, o Derrite, como é que é a capacidade dele de enfrentar os problemas. Pois é, a Berenice Leite conversou com o deputado Guilherme Derrite. Entre os assuntos aí, imagino que você perguntou a ele a respeito dessa reação de Jair Bolsonaro quanto à pré-campanha dele ao Senado em São Paulo. E o que mais, Berenice? Exato, Daniel. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele perguntou para o Derrite se ele se sentiria bem, né? Porque a preferência dele é pelo Derrite, para que o Derrite dispute uma cadeira do Senado. Mas ele perguntou se o Derrite está confortável nesse momento para isso. E ele aceitou a missão. Então, assim, foi cravado ainda ontem nessa entrevista exclusiva que ele deu aqui para a Revista Oeste. Guilherme Derrite será o candidato da direita bolsonarista para as eleições em São Paulo. E olha que o Senado em São Paulo está precisando mesmo de uma renovação, né? Vamos lembrar quem são os senadores por São Paulo? Mara Gabrilli, né? Isso, a Mara Gabrilli, que
A gente pouco vê ela fazendo alguma coisa, está mais para um centro-esquerda, né? Ela está alinhada ali com a base aliada do governo Lula. E tem também a herança que ficou ali, o suplente do Major Olímpio, que nós perdemos ainda durante o período da Covid-19, né, e deixou um suplente de esquerda. E temos também, são 3 senadores, por último, esse tem mais 4 anos de mandato, que é o senador, o astronauta, que muitos dizem que inclusive está na Lua, né? Onde é que ele está que a gente não percebe nenhum tipo de atitude enérgica, enfim, fazendo valer os votos que os eleitores de Bolsonaro confiaram. Ele foi ministro de Bolsonaro e se elegeu nessa onda, né? E, infelizmente, não tem sido bem avaliado dentro da sua conduta ali no Senado Federal. Agora, o Derrit tem grandes chances, e eu já vou chamar, inclusive, a entrevista dele, Daniel, que eu estou enrolando muito, né? Vamos lá, então, vamos assistir um trecho dessa entrevista com o Derrit? Vamos ver o que ele disse. Saber com relação à cobrança ali dos bets, né, dessa taxação para ser revertido na segurança pública. Houve um desencontro de informações, o senhor era a favor, algumas lideranças contra. O que ficou acertado no final? Vai ter a taxação ou não? Primeiro, o meu parecer foi favorável. Em todo momento, eu disse que era necessário a gente buscar novas fontes de financiamento da segurança pública. Eu tive a experiência, vocês sabem, de ficar 3 anos como secretário de Segurança Pública no Estado de São Paulo. Então, eu entendo que o governo federal deve participar de maneira mais ativa no financiamento da segurança pública, já que isso recai majoritariamente para os estados. Cerca de 80% do custeio do financiamento acaba caindo para os governadores. Então, por isso que no meu relatório, no meu parecer, foi exatamente igual estava a questão das CID-BETs que veio do Senado Federal pela aprovação dos 15% da taxação, porque era exclusivamente para o combate ao crime organizado, para o financiamento das forças de segurança. Infelizmente, isso foi objeto de um destaque, e esse destaque não foi para a rejeição do texto, mas a alegação de vários líderes partidários era de que esse tema não foi tratado na Câmara, e não foi mesmo. Então, ele não é que desprezou o texto, ele vai ser tratado agora como um projeto separado. É um trecho, uma parte, vira um novo projeto, já aprovado no Senado, que pode ser discutido pela Câmara. Mas eu vejo que o mais importante, na noite de ontem, para o Brasil, para o futuro do nosso país, é que nós aprovamos a legislação mais dura no combate ao crime organizado, retomamos o texto original da Câmara, que infelizmente foi desconfigurado completamente lá no Senado Federal. Então, é uma inovação jurídica importante, são 10 novos tipos penais específicos, trazer a realidade das ruas para o texto jurídico, ou seja, indivíduo que está portando fuzil, que está utilizando barricada, que está exercendo domínio territorial em determinado território, até contestando a soberania nacional, por que não assim dizer, isso já volta num outro debate da questão de uma legislação antiterrorismo. De toda forma, é a legislação mais dura que vai fornecer segurança jurídica para a aplicação de uma legislação para punir com até 65 anos de prisão membros de organizações criminosas, com um mínimo de cumprimento da pena de 70% em regime fechado, podendo chegar a 85% em regime fechado, dependendo da liderança que exerça, da reincidência desses indivíduos. E, além disso, uma parte importante da descapitalização de bens de empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado, ou seja, uma ação civil, independente, autônoma e imprescritível do Ministério Público para atuar na asfixia financeira enquanto a esfera penal, transpenal, correm em separado. Por isso que foi um grande avanço. O texto do Senado tinha colocado essa ação subsidiária, ou seja, ia protelar, ia demorar para a gente conseguir. Eu lembro a vocês todos que nos assistem, infelizmente, como secretário de Segurança Pública, eu tive o desprazer de devolver o helicóptero para o André do Rep, um helicóptero que era usado pela Polícia Civil. Nós acompanhamos, deve ter imagens disso, os policiais tirando o adesivo da Polícia Civil. E detalhe, um helicóptero que era utilizado para fazer transporte de órgãos, para salvar a vida de pessoas. Então, para que isso nunca mais aconteça, essa legislação agora dá subsídios jurídicos para que a alienação de bens, descapitalização de bens sejam feitas de forma muito mais célere. Então, um grande avanço na legislação brasileira. Então, só para esclarecer, o senhor não foi contra essa questão que envolve taxação de bets para que os impostos fossem revertidos na segurança, não é isso? Não, de forma alguma. Infelizmente, tanto é que o meu parecer está favorável pela aprovação, mas houve esse destaque. A gente espera
que, de fato, agora esse projeto consiga tramitar futuramente aí na Câmara, ou esse ou qualquer outro projeto que venha aumentar a fonte de financiamento para a segurança pública. Deputado, mas convenhamos, o texto foi para o Senado e voltou muito ruim, né? O senhor praticamente teve que reaver tudo aquilo que tinha batalhado aqui para aprovar na Câmara. Agora, com relação à PEC da segurança, que também é uma proposta, uma prioridade do Executivo, como que o senhor avalia o texto? Eles falam em ter uma ação coordenada, quando, na verdade, o que a gente percebe é que eles querem ter o controle, né? Isso não acaba com o princípio do pacto federativo? O senhor acredita que esse texto é bom? Olha, tem que tomar muito cuidado, né? Porque o PT ele sempre coloca uma cortina de fumaça, com uma boa ação e, na verdade, busca sempre uma centralização. É o que eles buscaram também em vários outros pontos. A PEC original buscava muito isso, né? Criava diretrizes de natureza obrigatórias para os estados, ou seja, uma diretriz única que cada estado tem que seguir do governo federal. E detalhe, né? Eles são péssimos em várias áreas, mas na segurança pública eles conseguem ser pior ainda. Não conhecem absolutamente nada sobre o tema, tem muita dificuldade. Aliás, não fui eu que falei que o traficante é uma vítima de usuário, são eles que falam que bandido é vítima, é coitadinho, e nós trabalhamos com uma outra visão de mundo, a visão de mundo que quem comete crime tem que ser punido e punido adequadamente pelo crime que cometeu. Mas o texto do relator, o deputado Mendonça Filho, corrigiu muita coisa do texto que veio do governo federal. Em especial, eu vou apresentar um ponto muito específico aqui, a redução da maioridade penal. Isso ser decidido pela população através de um referendo, ou seja, o último referendo que nós tivemos foi, salvo engano, 2005, por conta da questão da comercialização de armas. E a maioria da população que não foi respeitada até hoje. A maioria da população entendeu que era favorável à comercialização, uso, porte, posse de arma de fogo. Infelizmente, várias leis vieram para inviabilizar na realidade, na prática, essa comercialização que foi aprovada pela população. Mas chamar um referendo para deixar a população decidir sobre a redução da maioridade penal, eu acho que é um golaço, um grande avanço. Assim como foi, e eu esqueci de mencionar, no PL antifacção votado ontem, nós cerceamos o direito de voto dos presos provisórios no Brasil. É um absurdo deixar esse benefício, deixar o criminoso decidir o futuro do nosso país mediante o voto. E uma outra questão é o fim do auxílio-reclusão para criminosos que cometem crimes graves, que são membros de organizações criminosas. Excelente. Agora, deputado, hoje, né, nesta quarta-feira, o senhor esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e gostaríamos de saber como foi esse encontro, o que os senhores conversaram, como é que ele está, quais são suas impressões? Olha, foi uma visita de um amigo que quer o bem do presidente Bolsonaro, que, assim como milhões de brasileiros, não concordam com a injustiça que o presidente está sendo submetido. Aliás, essa anistia ela é mais uma anistia humanitária, não só para o presidente, mas para milhares de brasileiros presos injustamente. Um absurdo, por isso nós estaremos na Avenida Paulista no domingo, buscando isso. Claro, o veto, a derrubada do veto da dosimetria, mas muito mais do que isso, pela anistia geral, ampla e restrita de todos os presos políticos do nosso país. Mas eu, com muita preocupação, vejo o presidente Bolsonaro mal de saúde ainda. A questão dele ir imediatamente para uma prisão domiciliar seria fundamental. É uma questão humanitária, como eu mencionei anteriormente. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, o presidente Bolsonaro é um guerreiro, é um homem assim iluminado, um idealista que, mesmo com todas as dificuldades que está passando, as injustiças, ele está lá com o rascunho dele, falando com o senador Flávio Bolsonaro. Eu não sabia que eu visitaria no mesmo dia, mesmo horário, o senador Flávio Bolsonaro estaria junto. Até perguntei ao presidente se não queria ficar mais à vontade, enfim, pai e filho ali. Eu acabei acompanhando 100% do que foi debatido ali, participei um pouco. Estavam os três, então. Sim. E aí o presidente Bolsonaro falando da importância do Senado Federal, a importância dos governos, falando de várias candidaturas, enfim. E fiquei lisonjeado com esse alinhamento do governador Tarcísio de Freitas, do presidente Bolsonaro e do Flávio, com o meu nome para o Senado Federal. Falou-se também da segunda vaga do Senado em São Paulo, que está aberto, e o presidente Bolsonaro colocou alguns nomes e perguntou se eu teria dificuldade. O que eu achava, eu falei que qualquer nome que ele apontasse como sendo candidato, a gente ia trabalhar junto numa chapa unida, claro, buscando fazer os 2 senadores por São Paulo, claro, buscando a reeleição do governador Tarcísio de Freitas, mas o mais importante, a eleição mais importante para nós é a eleição do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Bom, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que quer o senhor disputando uma cadeira no Senado por São Paulo.
Sim, hoje foi sacramentado e o próprio Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato, falou isso na coletiva também. Bom, deputado, e diante de todas essas figuras políticas que vêm se apresentando, para encerrar a nossa entrevista, qual que é o recado que você quer passar hoje para o povo brasileiro? A gente percebe que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, nesses últimos anos, acabou presenciando políticos que colaram na sua imagem apenas para o ano eleitoral e depois disso abandonaram. Então, como que o senhor vê o jogo político nesse momento, alianças com partidos? O que é importante o eleitor ficar atento? Olha, eu acho que o eleitor tem que ficar atento quem são realmente os candidatos alinhados com o presidente Bolsonaro. Claro que tem outras alianças que serão feitas em todo o Brasil que vão acabar encontrando uma maneira da gente diminuir a diferença em outros estados, em especial estados do Nordeste. Agora o eleitor tem que tomar cuidado, porque nós temos N exemplos de pseudo-bolsonaristas que são bolsonaristas só em época de eleição e depois acabaram abandonando e, pior, traindo o presidente Bolsonaro, né? Traindo a direita, traindo os conservadores. Eu acho que é momento de união, acho que divergências são normais que aconteçam nas relações humanas, mas temos um líder. Esse líder chama Jair Messias Bolsonaro e ele tem que ser respeitado por N motivos, pela situação que ele está vivendo, pelas injustiças que estão sendo cometidas contra ele, mas principalmente porque é ele quem tem o capital político, o voto. Então, aquilo que o presidente Bolsonaro colocar para a gente como prioridade, como sendo os candidatos, nós vamos trabalhar para que a gente possa fazer maioria na Câmara dos Deputados, a maioria no Senado Federal, que é importantíssimo também, e, de fato, tirar o PT do poder e eleger nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. Obrigada, deputado, pela entrevista. Bom trabalho. Obrigado. Pois é, Berenice Leite, a gente acompanhou essa entrevista, onde o Guilherme Derrite também reagiu aí ao que disse Jair Messias Bolsonaro nesse encontro juntamente com o Flávio Bolsonaro. E ontem também o Flávio Bolsonaro confirmou que o ex-presidente escolheu Carlos Bolsonaro e a deputada Carol Detoni como pré-candidatos do PL ao Senado por Santa Catarina. A decisão foi anunciada depois dessa visita. A escolha gerou, inclusive, uma insatisfação do PP, que tem o Esperidião Amin como favorito para o Senado e vê a movimentação como um desrespeito a alguns acordos, né? Essa chapa puro sangue do PL, Berenice, pode alterar totalmente o cenário político catarinense, levando o PP, inclusive, a reconsiderar o seu apoio ao atual governador Jorginho Melo, que vai tentar a reeleição no final do ano, né? É verdade, pode respingar nisso também. O presidente do partido, do PL, Valdemar da Costa Neto, ele fazia muito gosto nessa aliança para que o PL indicasse apenas uma cadeira, seria o senador, para o Senado, o Carlos Bolsonaro. Isso estava inviabilizando, inclusive, a permanência da deputada Carol Detoni, que já tinha ciência de que o Jair Bolsonaro preferia ela e não o Esperidião Amin, que é de um partido de centro, apesar de ter um posicionamento de votar com as pautas da direita. Essa chapa puro sangue, perceba que Jair Bolsonaro, ainda estando preso, é ele quem dá as cartas. E parece que esse período em que ele está preso, né, que ele está sendo privado da liberdade, ele tem tido posicionamentos mais firmes ainda do que a gente já espera de sua personalidade. Aqui no Distrito Federal também ele prioriza uma chapa puro sangue, falou já nos nomes de Michele Bolsonaro e a deputada Bia Kicis para disputar essas cadeiras do Senado. Enquanto isso, quem corre por fora, né? O Valdemar tentando fazer costuras com outros partidos, o PP de Ciro Nogueira, que, de novo, Ciro Nogueira estava dando presentinho, né? O uísque japonês para o Lula no final do ano. E o Jair parece que já não acredita mais nesse tipo de converscote que a gente presencia no meio político. Então, ele está priorizando, indicando aqueles que ele realmente confia. Por isso, o nome de Carol Detoni junto com o de Carlos Bolsonaro para representar, então, Santa Catarina, representar a direita. E acredito que será uma eleição bem sucedida. Ainda pode ser cedo para essa avaliação, mas a crescente da direita é unânime, assim, praticamente todos os estados, principalmente quando a gente fala da região sul do país. Essas alianças ainda estão sendo construídas, o Podemos também, em alguns estados,
caminha junto com o PL, mas percebo nas escolhas de Jair Bolsonaro que ele realmente, dessa vez, não quer errar. E as cadeiras do Senado são 54, né? A renovação é grande, são pelo menos são 2/3 do Senado que devem mudar, e isso vai dizer muito sobre o futuro da nossa democracia. Inclusive, precisamos de senadores, Daniel, que resgatem, né? Resgatem a autonomia da casa legisladora, né? A legislação do Brasil precisa se cumprir sem interferências do Supremo Tribunal Federal. E isso só vai acontecer a partir do momento que tivermos senadores corajosos para pautar e votar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A direita aposta muito nisso e portanto, nesses requisitos que Jair Bolsonaro escolhe quem vai representar o PL nessa corrida eleitoral.